Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 26º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise do livro Fogo e Sangue. Eu sou a Flávia Leão. E eu sou o Gesiel Bueno e esse é um podcast. Mentira, porque esse é o melhor podcast desse Brasil! E hoje nós vamos falar sobre o 22º capítulo do livro, que tem como título Sob os Regentes, a viagem de Alyn Punho de Carvalho. Meu Deus, que susto que eu levei agora com a sua introdução, Gesiel. Mas tudo bem, tudo isso só porque a gente está se aproximando perigosamente do fim, né? Do fim, esse é o nosso penúltimo capítulo do livro, pessoal, não o fim do podcast, o fim do livro, né? Mas não se preocupem porque a gente vai continuar com os episódios a cada 15 dias, com temas relacionados a Fogo e Sangue, até a estreia de House of the Dragon, quando então a gente vai passar a comentar a série. E aliás, a gente queria pedir a ajuda de vocês. Exatamente, vocês bem que podiam ajudar a gente a escolher alguns temas que vocês queiram que a gente comente aqui, e a gente pode fazer um episódio especial sobre esse tema. A Karina Lima já deu algumas sugestões que a gente vai levar em conta, mas todo mundo pode e deve opinar. Então, entrem em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato@odespertardodragão.com.br ou pelo nosso site, odespertardodragão.com.br, através dos comentários ou do formulário, ou pelas nossas redes, no Twitter, que é o @despertardragão, no Instagram e no Facebook, que é apenas o Despertar do Dragão, ou ainda pelo YouTube, e falem pra gente o tema que vocês gostariam que a gente comentasse. Pode comentar por todas essas redes sociais e também pelos comentários do YouTube. É isso aí. As filmagens de House of the Dragon estavam programadas, inclusive, né, para começar nesse mês. Era para ter começado, segundo, né, todas as projeções, no comecinho do mês. Mas, pelo que todo mundo está falando, todas as fontes, ainda não começaram, mas já está bem pertinho de começar. E se tudo der certo, então, em 2022, nós vamos ter a estreia aí na HBO de House of the Dragon, e eu não vejo a hora. Eu também não vejo a hora. Exato. Então vamos lá começar nosso penúltimo capítulo do livro. Gesiel Bueno, fala a sinopse pra gente, por favor. Alyn Velaryon tem que passar pelos degraus para completar sua missão, mas para isso precisa se entender com Rakhallu Rhyn-Dun. Ele passa por Dorne e depois por Vila Velha, onde faz amizade com Lyonel Hightower e aumenta a sua frota. Enquanto isso, Dalton Greyjoy se prepara para a batalha, mas morre de forma inusitada antes mesmo de avistar os navios inimigos. Sem um líder, os Homens de Ferro retornam para casa e a ordem é restaurada no oeste. Na viagem de volta, Punho de Carvalho recebe uma notícia bombástica e retorna a Porto Real com um presente para Aegon III. Pois é. Hoje a gente vai voltar um pouquinho no tempo para falar do Alyn Velaryon, o Punho de Carvalho, depois que ele saiu de Derivamarca para começar a missão que Amon, o Lord Owen Peak, tinha dado para ele, que era acabar de uma vez com a confusão que Lula Gigante Vermelha já estava causando tinha muito tempo lá no Oeste. E para chegar lá no Oeste, ele ia precisar passar por alguns desafios. E o primeiro deles ia ser atravessar os degraus. Lembrando que o Alyn tinha enfrentado as frotas combinadas do pirata Rakhallu Rhyn-Dun e de Bravos e vencido, mas ele não tomou os degraus das mãos dos inimigos e por isso a travessia dele não ia ser nada fácil. Só que dessa vez ele tomou mais cuidado. Sim, porque o Rakhallu ainda dominava a Pedra Sangrenta, que era a maior ilha de Passopedra, no extremo noroeste dos degraus, e também todas as ilhas ao sul. Já as ilhas do norte e do leste eram dominadas pelos mercenários pentoches, contratados pelo Arconte de Tyrosh. Lembrando que Pentos e Tyrosh eram duas das cidades livres de Essos. E fora isso, todos os canais entre as ilhas que eram atravessáveis estavam fechados por barragens
ferragens ou bloqueados pelos cascos dos navios que o próprio Alien havia destruído no primeiro ataque dele ali nos degraus. Por isso, o Punho de Carvalho percebeu que ele só tinha duas opções: forçar uma nova luta com o Rakhalil ou negociar com ele. Exatamente. Vamos falar um pouco sobre o Rakhalil, então? A verdade é que tudo que o livro descreve é que ninguém sabia quase nada sobre ele e todas as informações são muito vagas, a não ser sobre a cidade de nascimento dele, que é Tirosh. Para quem não sabe esses detalhes, gente, fique sabendo, tá? Em Tirosh, os homens e as mulheres pintavam os cabelos e os homens pintavam as barbas também com cores não naturais. Vamos dizer assim, né? Tipo roxo, laranja, verde. Por isso, a informação de que o Rakhalil gostava de usar o cabelo e a barba coloridas parece ser verdadeiras. Mas o resto, na verdade, é tudo uma grande bagunça, sabe? Porque o livro fala que ele podia tanto ser um homem de nascimento nobre quanto um escravo. E o resto é tudo especulação. Tipo, o fato de que ele gostava de gatinhos filhotes, mas odiava gatos. E também que ele adorava se vestir de mulher, apesar de que isso pode justificar o apelido que o Arconte de Tirosh deu para ele, que era Rainha Rakhalil. Mesmo assim, ele é descrito como um homem de 2 metros de altura, que tinha um ombro mais alto do que o outro e que era um verdadeiro demônio em batalha. E com certeza ele seria meu amigo. Mas o livro também diz que ele era louco, e isso pode ser bem verdade também. Bom, a gente sabe que a frota Velaryon era muito forte e talvez o Alien até pudesse ter vencido o Rakhalil ou Rakhalil numa batalha, mas isso iria custar a ele pelo menos metade de sua força, o que ele não podia permitir se ele quisesse ter esperança de vencer o Lula Gigante Vermelha. Por isso, o Punho de Carvalho resolveu ir conversar com o pirata e velejou até Pedra Sangrenta com uma bandeira de paz para tentar conseguir passagem livre pelos degraus. E ele acabou conseguindo, depois de ter sido mantido em Pedra Sangrenta por 15 dias. Se como hóspede e prisioneiro, ninguém sabe. Mas o fato é que o Punho de Carvalho passou são e salvo com a frota dele pelos degraus e partiram para a próxima provação, que era Dorne. É claro que os daneses ficaram muito assustados com a aproximação da grande frota Velaryon aparecendo nas águas de Lança Solar, mas eles não tinham forças no mar, por isso não podiam fazer muita coisa. A princesa de Dorne, a Aliandra Martell, aquela que se dizia a Nova Niméria, foi pessoalmente conversar com ele, e dizem que, atrevida como ela era, ficou bem atraída pelo belo senhor de Deriva Marca, e até deu água fresca e suprimentos para a frota dele, mas o Alien não se demorou muito ali. Pois é, aquele incompetente do Lord Winpick podia ter mandado, né, uma carta lá para Dorne falando que o Alien ia estar passando por lá, né? Imagina, correu perigo lá também, passando sem ser apresentado, né, pelo mar de Dorne, Com que era certeza. bem perigoso. Bom, foi então, né, ele não se demorou muito, como o Gisele falou, que ele seguiu viagem e chegou em Vila Velha, onde foi recebido pelo Lord Lionel Hightower. E os dois, o Punho de Carvalho e o Lionel, rapidamente se tornaram grandes amigos. Vocês devem se lembrar que o Lord Lionel foi um dos verdes na dança e o Alien um dos pretos. Por isso, essa amizade ajudou a deixar as antigas rixas para trás. E o Lionel ofereceu mais 20 navios de guerra para a frota do Alien e disse que o Lord Redwyne, vassalo dele, também ofereceria mais 30, ou seja, de uma hora para outra a frota Velaryon ganhou mais 50 navios de guerra e se tornou ainda mais formidável. E depois que o Punho de Carvalho passou por um lugar chamado Ilhas Escudo, mais 8 navios se juntaram a eles. Antes que ele pudesse chegar a enfrentar o Lula Gigante Vermelha, porém, né, que já estava esperando por ele, aconteceu um fato muito, eu acho que eu posso dizer, interessante. O Alien foi poupado desse trabalho. Numa noite, uma das chamadas esposas de Sal do Dalton Greyjoy, que é o Lula Gigante Vermelha, para quem não se lembra, né, gente? E esposa de Sal era como os Homens de Ferro chamavam as amantes deles. Uma delas, dessas esposas de Sal, que se chamava Tess, pegou a adaga dele, do próprio Lula Gigante Vermelha, e cortou a garganta do cara de orelha a orelha, antes de se matar também, pulando no mar.
Sim, e isso foi muito interessante, né? Porque se vocês acham que as esposas de Sal eram amantes por vontade própria, vocês estão extremamente enganados. A maioria delas, e principalmente as do Dalton Greyjoy, o Lula Gigante Vermelha, eram tipo um espólio de guerra ou de saque, ou qualquer coisa parecida com isso. Ele tomava essas mulheres depois de matar os pais, os irmãos, os maridos ou outro protetor que elas tivessem. Então, essa morte, né, desonrosa, foi meio que uma justiça divina, assim, pra cima dele. Concordo demais. Eu acho que foi muito bem feito pra ele. Sim, e depois da morte dele, a frota que estava esperando o Punho de Carvalho se dissolveu, enquanto o capitão, depois de capitão, começaram a voltar para casa. É que o Dalton Greyjoy, ele não tinha um herdeiro oficial, só tinha 2 filhos com uma esposa de Sal, sendo que o mais velho ainda não tinha nem 6 anos e a mãe dele, por ser uma esposa de Sal, não podia atuar como regente, como uma esposa de pedra, que seria uma esposa oficial. Por isso, com certeza, iria começar uma luta pelo poder nas Ilhas de Ferro, e os capitães que estavam ali esperando a batalha contra o Allen já sabiam disso. Por isso que eles foram embora, esperando se tornar senhores. Por isso, quando o Punho de Carvalho finalmente chegou para libertar o Oeste dos Homens de Ferro, ele não tinha mais inimigo, porque até a Ilha Bela já havia conseguido se virar depois que o Dalton Greyjoy morreu. Sim, mas mesmo assim, a frota Velaryon foi recebida com festa em Rochedo Casterly, e a própria Johanna Lannister foi receber o Alyn, que não tendo mais nenhum inimigo para enfrentar, só queria voltar para casa. Mas os ocidentais não queriam que ele fosse embora, porque estavam com medo do sucessor do Lula Gigante Vermelha, fosse ele quem fosse. E como a gente sabe, a frota do Oeste estava destruída, deixando eles vulneráveis. A Johanna Lannister queria liquidar todos os Homens de Ferro de uma vez e disse para o Alyn que ela forneceria as espadas e as lanças para o ataque. E o Alyn só precisava levar eles até as Ilhas de Ferro. Mas o Punho de Carvalho não quis nem saber e, para ser gentil, deixou lá no Oeste o Leão Marinho, um cara chamado Leo Costain, e mais 1/3 da frota dele, até que os senhores ocidentais conseguissem reconstruir os seus próprios navios para se defenderem de outro eventual ataque das Ilhas de Ferro. Depois, ele lixou velas para finalmente voltar para casa. E ele foi fazendo o mesmo caminho na direção contrária, passando pela Árvore, que era a sede da casa Redwyne, e por Vila Velha de novo, onde ele renovou a amizade que ele tinha feito com o Lord Lionel Hightower. Mas foi quando ele chegou em Dorne que uma coisa interessante aconteceu. A princesa Lyanna de Dorne havia se juntado à Guerra das Filhas e feito uma aliança com Lys e Tyrosh contra o Hakaliu Rindum. E no dia da donzela, o mesmo dia que estava tendo o baile do rei Aegon lá em Porto Real, no qual ele iria escolher a nova rainha dele, o Alyn foi abordado por um tal de Drazen Corrogari, que era um dos emissários mandados por Lys à corte da Lyanna. E esse homem contou um segredo no pé do ouvido do Punho de Carvalho, um segredo que iria mudar o rumo do destino de Westeros. No dia seguinte, o Alyn deu a ordem de içar velas, mas não de volta para Derivamarca, e sim para Lys, em Essos. Pois é, mas o livro para por aqui. O que foi esse segredo e o motivo de o Alyn ter feito isso, a gente só vai ficar sabendo mais tarde. Agora a gente vai voltar para Porto Real, onde o Ano Novo encontrou um Aegon III um pouco mais alegre pela influência da nova rainha. A Daenerys era uma criança tão mais feliz que a Jaehaera, que até fazia o rei rir e até sair em algumas ocasiões. E todo mundo notou a diferença, né, no Aegon. O rei até passou a frequentar o conselho, o que agradou alguns, como o Lord Mutum e o Lord Huan, e desagradou outros, como o Lord Pyke. O Lord Pyke, que já era um homem desconfiado por natureza, era agora um homem infeliz nesse ano de 134 depois da conquista. Tudo porque ele achava que tinha sido humilhado no dia do baile, quando Aegon tinha escolhido a Daenerys em vez da Mirielle, filha dele. E a mão, que nunca tinha gostado da princesa Baela, agora também não gostava da irmã gêmea dela, a princesa Rhaena, e achava que as duas estavam agindo sob as ordens do Alyn Punho de Carvalho, que, fazendo com que o Aegon casasse com uma menina de 6 anos, tinha garantido que o filho dele, Alyn com a princesa Baela,
fosse o próximo na linha de sucessão. Só que nasceu uma menina, que a Baela chamou de Laena, como a mãe dela. Mas nem isso serviu para apaziguar um pouco o Lord Pique, porque menos de 15 dias depois da notícia do nascimento da bebê Laena, chegou uma mensagem do Alyn Punho de Carvalho, que dizia que o Alyn tinha ido para Lys para proteger um tesouro que não tem preço. E isso deixou a mão cheio de desconfiança e inveja, porque ali estava o Alyn prestes a cumprir uma missão que ia trazer ele de volta cheio de aclamações do povo e ainda mais rico. A gente sabe que a casa Pique era pobre, ao contrário da casa Velaryon. E além disso, o povo gostava cada vez mais do Alyn, enquanto só tinha ressentimento e insultos por Lord Pique. E até mesmo dentro da Fortaleza Vermelha, muita gente esperava que os regentes tirassem o Lord Pique do cargo de mão e colocassem o Punho de Carvalho no lugar. Mas como a empolgação pela volta do Alyn era muita, o Lord Pique só pôde sentir raiva calado. Sim, pois é. O que é o orgulho exacerbado, né? E o Alyn finalmente voltou. E quando o navio dele apareceu na linha do horizonte, todos os sinos de Porto Real começaram a tocar e milhares de pessoas lotaram o litoral e as muralhas da cidade para receber ele. Até o Aegon quis ir até o porto para receber o cunhado, mas isso o Lord Pique proibiu, dizendo que não era de bom tom o rei ir até o Lord Velaryon. O Lord Velaryon é que tinha que ir até ele. Só que os protestos foram tantos, né, tanto do rei quanto dos outros lordes regentes, que a mão teve que ceder e deixar que o Aegon fosse receber o Punho de Carvalho. E com ele foi também um monte de gente da fortaleza, inclusive a irmã dele, a princesa Baela, com a Laena, a filhinha recém-nascida dela. E foi ali no porto que o Alyn viu a filha pela primeira vez. E ele ergueu a neném bem alto para todo mundo ver, igual o rei de Jaehaerys tinha feito muito tempo antes, numa cena que lembra aquela cena clássica do Rei Leão, né, Gesiel? É o ciclo sem fim que nos guiará. Esse ciclo é o ciclo sem fim. E depois que o Punho de Carvalho se ajoelhou diante do rei e da rainha, às vezes eu me empolgo, o Aegon chamou o cunhado dele de irmão, e foi aí que o tesouro apareceu. O Alyn fez um gesto pro navio dele, e de lá saiu uma mulher maravilhosa de braços dados com um garoto muito bem vestido, quase da mesma idade do rei. O rosto dele estava escondido por uma capa, mas quando o garoto afastou o capuz, revelou o cabelo loiro prateado. E o tesouro que todo mundo estava comentando era ninguém menos do que o próprio príncipe Viserys Targaryen, o filho mais novo da rainha Rhaenyra com o príncipe Daemon, aquele mesmo que o próprio Aegon tinha deixado para trás na Batalha da Goela. O rei nunca havia se perdoado por isso. Gente, eu tô passado. E ele e todo mundo achava que o irmão tinha morrido, mas na verdade ele tinha sobrevivido e passado os 5 anos seguintes em Essos, como prisioneiro do grande almirante da triarquia, que era chamado de Shakaro Lohar. Eu adoro esses nomes e tivemos uma reviravolta! Total, meu Deus do céu, o que foi isso, hein? Ninguém esperava por essa. Mas o Sharaco perdeu a guerra e se viu cercado de inimigos, então ele vendeu o príncipe para um magister de Lys chamado Bambarro Bazene. E lá no cativeiro dele, o príncipe foi bem tratado. Dizem que a intenção do magister era manter o Viserys bem até o final da Dança dos Dragões e então ou pedir resgate para ele voltar para a mãe, caso a Rhaenyra vencesse, ou vender a cabeça dele para o tio, caso o Aegon II vencesse. Mas tudo deu errado, e o Bambarro morreu na Guerra das Filhas em 132 depois da conquista pelas mãos dos próprios mercenários que ele tinha contratado. Com isso, as esposas, os filhos dele foram vendidos como escravos e o príncipe Viserys foi parar nas mãos de outro nobre, um cara chamado Lysandro Rogari. Quando esse homem descobriu quem ele tinha nas mãos, resolveu casar o príncipe com a filha mais nova dele, a Lara Rogari, que entrou para a história do Westeros
como Lara de Lys. Exatamente, era essa moça que desceu do navio com o príncipe Viserys, mas a gente já volta nessa cena. Foi então que, quando o Punho de Carvalho se encontrou com o Drazenko Rogari lá em Lança Solar, em Dorne, que surgiu a oportunidade de devolver o Viserys para o irmão. Mas, como os licenos não iriam sair dessa de mãos vazias, o Alyn teve que ir até lá em Lys para aceitar os termos do Lissandro, antes da devolução do príncipe. Mas o Punho de Carvalho não era um bom negociador, prestem atenção agora. Nos termos que o Magister exigiu, o Trono de Ferro teria que pagar um resgate de 100 mil dragões, lembrando que os cofres da coroa já estavam quebrados desde as negociações com Bravos para impedir a guerra. Outra cláusula, que o Trono de Ferro não pegasse em armas contra a Casa Rogari e os interesses dela por 100 anos, que a coroa confiasse ao Banco Rogari de Lys os fundos que estavam no Banco de Bravos, e que o rei concedesse a senhoria a 3 dos filhos mais novos do Lissandro e, acima de tudo, jurasse por sua honra que o casamento do príncipe Viserys com a Lara Rogari não fosse desfeito por nenhum motivo. E o Alyn, burrão, meninão, aceitou tudo isso. Sim, mais uma vez a gente vê que o Punho de Carvalho era um pouco precipitado, né? Ele era muito jovem. Ele tinha as melhores intenções, era uma boa pessoa, mas ele costumava não pedir ajuda de outras pessoas nas questões importantes, né? Como aquela batalha nos degraus e agora isso aí. Claro que era uma situação delicada, né? Tipo, ele ia pedir pra quem? A pessoa mais sensata viva nessa época era o Kragan Stark. Mas o homem estava a milhares de quilômetros lá em Winterfell. A mão era inimigo dele, então sei lá. Mas eu acho que ele podia ter esperado um pouco mais e ter pelo menos discutido a questão com a Jaina Arryn, por exemplo, ou mesmo com algum dos outros regentes que não estavam lá na Fortaleza Vermelha. Então não teria o risco do Lord Pycelle saber de tudo antes. Mas enfim, continuando, o príncipe Viserys estava com 12 anos agora, e era bem diferente do irmão, claro, né? E era até mais maduro do que o rei em algumas questões. Para vocês terem uma ideia, ele já tinha até consumado o casamento dele com a Lara, gente. O garoto de 12 anos consumando o casamento, isso é muito bizarro. Enfim, ainda mais quando a gente pensa que a Lara tinha 19, né? Sim, mas a volta do Viserys teve um efeito milagroso no Aegon. Como a gente comentou, o rei nunca havia se perdoado por ter abandonado o Viserys para morrer, mas com o irmão de volta ali, o Aegon pareceu ganhar tipo uma vida nova. O Viserys voltou a ser o companheiro constante do irmão, como quando eles eram crianças, e o rei até deixou de lado o seu único amigo, que era o Gaemon Cabelo Claro e a própria rainha Daenerys. A volta do Viserys também resolveu a questão da sucessão, porque o príncipe era o herdeiro incontestável do Aegon até que o rei produzisse os seus próprios herdeiros. E além disso, a mulher do Viserys já tinha idade mais do que suficiente para gerar filhos, e ela podia facilmente garantir a dinastia. Tudo isso deixou todo mundo muito feliz, menos, é claro, o Lord Pycelle, que estava muito pistola, não com a volta do príncipe, mas com o preço que o Punho de Carvalho tinha aceitado pagar pelo retorno dele. Mesmo assim, todos concordaram que iria ser loucura repudiar o pacto que tinha sido feito. Então, todas as transações do acordo foram realizadas. Isso foi a gota d'água para o orgulho do Lord Pycelle, que ameaçou renunciar ao cargo de mão. Ele achou que os colegas regentes iriam então mudar de ideia para manter ele ali, mas aconteceu, óbvio, o contrário, e todo mundo aceitou com alegria a renúncia dele. No lugar dele foi indicado o Lord Thaddeus Rowan. Nossa, eu acho que eu vou abrir um champanhe agora para comemorar a saída do Lord Winpick do cargo de mão de rei. Mas é isso aí. Assim terminou a era Winpick como mão do rei, graças ao Set, né? Esse cara era chato pra caramba. Agora eu só queria lembrar que o príncipe Viserys tinha um ovo de dragão, gente, que ele escondeu antes de ser capturado. Vocês lembram disso? Escondeu onde? E cadê esse ovo? Eis a questão. Você sabe, Gesiel, tem alguma ideia aí? Ele vai pra Daenerys. Pra Daenerys? É.
Mas e aqueles outros ovos lá que a... Ah, é verdade, tem uns 3 Farnola ovos, né? roubou. Ele só tinha um. Ele só tinha Não um. sei. Cadê esse ovo? Esqueceram dele? Será que ele vai voltar? Esse ovo vai valer muitos dinheiros. Pois é. O Viserys ficou indo de lá pra cá. E cadê esse ovo? Né? Ninguém falou nada que venderam o ovo dele. Porque se alguém tivesse colocado as mãos nesse ovo, né? Com certeza ia vender. Enfim, fica aí essa dúvida. Vamos pro nosso momento Valyria, então? E nesse capítulo, nenhum dragão morreu. Boa, o que é sempre uma boa continua. notícia. Com certeza. Continuamos com nossos 3 dragões, então. A Asa Prata, o Roubo Ovelha e a Manhã. Então é isso, pessoal. Essa foi nossa análise do penúltimo capítulo do livro sobre os regentes, a viagem de Alien Punho de Carvalho. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, ou quiserem comentar esse episódio, entre em contato com a gente por e-mail, pelo formulário do site ou pelas nossas redes. E não se esqueçam de participar e mandar sugestões de temas para os nossos próximos episódios também, porque tá acabando, né? Tá acabando os capítulos do livro. E espalhem nossa palavra por aí, recomendem nosso podcast, tá bom, galera? Daqui a 15 dias a gente volta com mais o Despertar do Dragão para vocês com o último capítulo de Fogo e Sangue. Até lá, Valar Dohaeris. Valar Morghulis.